Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Betina Ferreira, sou professora de Biologia e Ciências da rede pública e da rede privada do estado de São Paulo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre meiose, um outro processo de divisão celular, ok? Então, vamos para mais uma aula de hoje. Meiose. A meiose é um processo de divisão celular que vai acontecer em alguns seres vivos para a formação dos nossos gametas. O que é um gameta? Né? Nós vamos ver tudo isso. O que é um gameta? Como ocorre a meiose? Quais são os processos? Quais são as fases dessa divisão celular? Ok? Aí na imagem inicial tem aí um pouquinho para vocês verem de como é esse processo. E nós vamos ver detalhadamente como ocorre o processo da meiose. E uma breve apresentação sobre a minha formação, quem sou eu. E agora sim, o que é meiose? Pessoal, meiose é um processo que uma célula diploide 2N, então, por exemplo, nós seres humanos, as nossas células diploide têm 46 cromossomos. Então, 2N é igual a 46, ok? Após duplicar os cromossomos, elas vão sofrer duas divisões celulares sucessivas. E aí, em vez de produzir de uma célula formar duas, de uma célula vão produzir quatro filhas, porém com a metade dos cromossomos da célula mãe. Então, aí tem um desenho. Do mesmo jeito que ocorreu na mitose, vai ocorrer na meiose. Então, o que que vai acontecer? Uma célula com 46 cromossomos vai entrar em ciclo celular, vai entrar em intérfase. O que que é a intérfase? A intérfase é uma preparação para a divisão celular. A intérfase é dividida em três fases principais: a fase G1, a fase S e a fase G2. Na fase G1, a célula vai produzir uma molécula de RNA. Na fase S, o DNA vai duplicar. Olha o desenho. Então, você tem ali dois cromossomos, ele vai duplicar cada um deles, formando quatro cromossomos, ok? Então, a intérfase, o principal evento dela é a duplicação desse DNA. Após a duplicação do DNA, a célula libera a formação de uma proteína chamada de ciclina. A ciclina vai fazer o quê? A ciclina vai dar origem a uma proteína que fará a introdução do processo da meiose, da primeira parte da divisão celular. E aí ela vai entrar em meiose, onde esses cromossomos duplicados vão se separar em duas células geneticamente idênticas à célula mãe, e depois ela entra em divisão celular novamente, dividindo a quantidade de células filhas, formando quatro células com a metade dos cromossomos da célula mãe. Então, olha no desenho. Dois cromossomos entrou em intérfase e formou quatro. Dos quatro, dividiu em dois novamente. E esses que tinham dois, cada uma delas, se dividiram em mais dois. Então, formando ao final do processo da meiose, quatro células com a metade dos cromossomos da célula mãe. Então, em cima você tinha dois cromossomos e embaixo ela ficou com um, ok? Então, o nome já está falando meiose. Meiose é transformação pela metade. As células filhas ficarão com a metade dos cromossomos da célula mãe, ok? Qual que é a importância da meiose, né? O que que vai acontecer? Por que que é tão importante a meiose ocorrer?
Por que que é tão importante que esse processo aconteça? Então, eu coloquei um ciclo celular do lado direito, está escrito assim, organismo 2N. Esse organismo 2N é qualquer organismo que tem célula diploide. Então, nós, seres humanos, temos 2N é igual a 46 cromossomos. Essas células, que são as células somáticas, elas vão entrar em mitose. O que que vai acontecer? Elas vão se duplicando e formarão o organismo. Esse organismo, quando ele chegar na fase adulta dele, ele vai começar a formação dos gametas. O que que é um gameta? Gameta é uma célula reprodutiva. O organismo, ele vai começar a fabricar células que darão origem aos seus filhos. Células essas que darão origem ao zigoto, ok? Então, o que que acontece? Eu, um ser humano, tenho 2N igual a 46 nas minhas células somáticas. Essas células podem entrar em meiose, em divisão celular, onde o número de cromossomos das células filhas precisa chegar na metade. Mas por quê? Por que que os meus gametas têm que ter 23 cromossomos? Metade dos gametas, metade dos cromossomos da célula mãe. Por quê? Porque o óvulo tem 23 cromossomos. O espermatozoide tem 23 cromossomos. Quando o espermatozoide ele se unir ao óvulo, formará uma célula com 46 cromossomos da espécie, ok? Então, como é que nós vamos formar indivíduos com o mesmo número de cromossomos da espécie se os nossos gametas não tiverem metade dos cromossomos das nossas células somáticas? Então, é isso que vai acontecer. Você tem lá os 46 cromossomos, a sua célula vai entrar em divisão celular, vai formar gametas, que é a metade dos cromossomos. Aí você tem o óvulo, que é N é igual a 23, espermatozoide, N é igual a 23. O espermatozoide, quando juntar com o óvulo, vai formar 2N é igual a 46. Ele será um zigoto, um organismo onde todos nós já fomos um dia, né? O que que é o zigoto? É a união do espermatozoide com o óvulo. Nesse momento, eu tenho uma célula, umazinha. E essa célula vai começar um processo de divisão celular chamado de mitose, que nós vimos na aula passada. E essa mitose vai formar o quê? Novas células, com a mesma quantidade de cromossomos da célula mãe. Então, essa célula agora, que já é um zigoto, que é um ovo, vai formar várias células com o mesmo número de cromossomos. Mitose, ok? Então, se não houvesse a meiose, não teria metade dos cromossomos da célula mãe, e aí os indivíduos que nasceriam da união do espermatozoide com o óvulo nasceriam tetraploides, 4N. E aí não iria, né, ser o mesmo organismo da espécie, ok? Então, a meiose é importantíssima na formação dos gametas que servirão de base para o encontro desses gametas e formará aí sucessivos seres vivos, ok? Então, é de extrema importância que o nosso DNA ele se parta ao meio, meiose. É importante que os nossos cromossomos se partam ao meio, que metade dos cromossomos, dos meus cromossomos fica num óvulo e a outra metade em outro óvulo. Mesma coisa com o espermatozoide. Então, eu tenho 46 cromossomos,
metade dos cromossomos vai para um espermatozoide e a outra metade para o outro espermatozoide. Divide, meio, meiose, ok? Porém, o que que vai acontecer? Antes que a meiose ocorra, em uma das fases da meiose, que na verdade é a primeira fase da meiose, a meiose ela é dividida em duas grandes divisões. Então, igual a mitose, você tem lá prófase, metáfase, anáfase e telófase, 4 fases. O que que muda na meiose? A meiose vai fazer isso 2 vezes. Então, você tem lá os 2 cromossomos, tem um exemplo aí. Ele vai entrar em intérfase e vai duplicar, de 2 vão formar 4. Esses 4 cromossomos, eles vão entrar em prófase. Prófase 1. Prófase, os cromossomos já duplicados, eles vão começar a espiralar. O nucleolo e a carioteca vão desaparecer, mas vai aparecer o fuso mitótico. Nessa fase da prófase 1, vai acontecer outras fases dentro dela, e a mais importante delas é o que nós chamamos de crossing over, ou processo de permutação, onde os cromossomos homólogos, eles se pareiam e eles trocam, combinam genes. Eles fazem combinações gênicas e eles trocam uma parte dos cromossomos. Então, o cromossomo, a perna do cromossomo direito vai para o cromossomo esquerdo e vice-versa. Eles trocam informações gênicas. E isso é muito bom para variabilidade genética. Quanto mais diferentes nós formos, melhor para a espécie, ok? Então, essas combinações ou recombinações, extremamente importante para variabilidade genética, ok? Então, vamos dar um exemplo, né? Suponhamos que tem aí um organismo com 2 genes, gene A e gene B. Num cromossomo e 2 genes, A e B minúsculo no homólogo. Quem é o homólogo? É o que vai parear ele. O homólogo seria o irmão dele gêmeo. Então, você tem o cromossomo de número 1, você tem o outro de número 1, que é homólogo a ele. Eles são muito próximos, parecidos. Se não aconteceu o crossing over, os gametas que recebem apenas um dos cromossomos seriam portadores das 2 combinações. Com a ocorrência desse crossing over, o fenômeno que acontece com os cromossomos já duplicados vão formar não 2, mas 4 combinações diferentes. Ok? Então, olha só o desenho. A imagem mostra bem para vocês. Nós temos 2 cores, a laranja e a amarelinha. Então, a laranja é um cromossomo, a amarela é outro cromossomo. A célula entrou em intérfase e vai duplicar. Eu vou ficar com 2 laranja e 2 amarelinho. Duplicou, certo? A intérfase faz isso, duplica os cromossomos. Passou a intérfase e os cromossomos vão entrar agora na primeira fase da divisão celular, chamada de prófase 1. Na prófase 1, vai acontecer o processo de permutação, de troca de informação. Olha lá o que trocou, pessoal. A letra Bzinha com o Bzão trocou. Agora nós temos um cromossomo laranja, um cromossomo amarelo, um cromossomo permutado e outro cromossomo permutado. Vocês conseguem perceber que de 2 cromossomos diferentes que nós tínhamos, né? Agora eu tenho 4 cromossomos diferentes.
Então, eu tinha Azinho, Bzinho, continuou. Azão, Bzão, continuou, que é o totalmente laranja ou totalmente amarelo. Em vez de ter mais dois iguais a eles, agora eu tenho um Azinho com Bzão e um Azão com Bzinho. Recombinou, trocou. Nesse processo do crossing over até a espermiogênese, que é a formação dos espermatozoides, vai acontecer um montão de coisa, tá, pessoal? Um monte de coisa. Mas o produto final, eu tenho 4 tipos de espermatozoides diferentes. Era para ter sido 2 espermatozoides só. Duplicou, aí eu teria espermatozoides laranjas e espermatozoides amarelos. Metade, metade. Agora não. Eu tenho 25% de laranja, 25% de amarelo. 25% laranja com amarelo azinho bezão, laranja com amarelo azão bezinho. Agora eu tenho 4 cromossomos diferentes. Cada um desses espermatozoides, se fecundar um óvulo diferente, gerará um filho diferente, com características, com combinações gênicas diferentes. Isso vai aumentar a variação genética, a variabilidade da espécie. E isso é perfeito, isso é espetacular para a genética. Quanto mais recombinações gênicas, quanto mais diferença entre os seres vivos, melhor para a prole, que são os filhos, ok? Aí eu coloquei aqui 2 desenhos, 2 imagens extremamente importantes, ok? Então vamos lá. Nos animais, a meiose, ela é gamética, ou seja, vai ocorrer na formação dos gametas. Então, vai formar gameta, vai acontecer meiose. Então, a meiose é a divisão celular. Aí eu coloquei uma curiosidade para vocês. Os vegetais, eles vão acontecer 2 tipos de formações. E as algas vai acontecer um outro tipo. O que mais vai nos interessar agora é dos animais, que é o ser humano, que é o primeiro ciclo. Então, eu tenho um organismo 2N, ele vai sofrer uma meiose gamética, vai formar gametas N, espermatozoides e óvulos N, com a metade dos cromossomos da célula-mãe. Esse óvulo, se acontecer a união do óvulo com espermatozoides, vai formar um zigoto 2N. E aí, esse zigoto vai formar mitose, e aí ele vai originar um novo indivíduo, ok? Isso é só uma curiosidade para vocês. Do lado direito, nós temos o ciclo da meiose. Então, o que que vai acontecer? Você tem uma célula, ela vai entrar em intérfase. Então, G1, o S duplicou 2 vezes, ó, duplicou o DNA, e no G2 vai produzir uma proteína. Aí ela entra em meiose 1, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. 4 fases. Dentro das 4 fases, da aprófase, que é a primeira, vai ter várias fases na prófase, na meiose. A mais importante, que é o que vocês têm que guardar, é chamado de paquíteno. Na primeira fase da prófase 1, que é o paquíteno, vai acontecer o crossing over, que é o processo de troca de informação gênica entre alguns cromossomos. Aí, prófase, lembrando, os cromossomos já duplicados começam a espiralar, nucleolo e carioteca vão desaparecer e vai aparecer o fuso mitótico. Na metáfase 1, vai acontecer o quê? Todos os cromossomos na placa equatorial, pareados, bonitinho, duplicados, um em frente ao outro na placa equatorial.
Depois, na anáfase 1, os cromossomos que já estão pareados e duplicados, olha o que vai acontecer com eles. Vão dividir, eles vão se separar para os polos. As fibras do fuso mitótico vão se encurtar e vão puxar os cromossomos para os polos. Aí ele volta a ter o número de cromossomos normal. Então, você tem lá na fase S a duplicação. Aí, quando ele chegar na anáfase 1, eles voltam a ter o número de cromossomos normais. Então, você tinha lá 46 cromossomos. Na intérfase vai duplicar para 92, na prófase 1 vai ficar com os 92, na metáfase 1 vai ficar os 92 pareados na placa equatorial. Na anáfase 1, esses 92 vão se separar, 46 para cada lado. Então, tem 46 aqui, 46 aqui. Na telófase vai formar a carioteca novamente. E as células, elas vão querer começar a fechar. Só que antes delas fechar totalmente, antes de ocorrer a citocinese, ela vai entrar em meiose de novo. Aí ela entra, gente, em prófase 2. O que tem de diferente da prófase 1 para 2? Duas coisas. Primeira coisa, que na prófase 1, antes dela entrar em prófase 1, os cromossomos foram duplicados. Agora, quando ela for entrar na prófase 2, ele não vai duplicar, não vai entrar em intérfase de novo. Então, ela entra em intérfase, faz a meiose 1, fica duas células com 46 cromossomos já em crossing over. Aí, essas duas células entram em meiose de novo. E aí começa o processo. Prófase 2. Metáfase 2, os cromossomos vão de novo para a placa equatorial. Anáfase 2, as cromátides irmãs se separam. E na telófase, forma toda a célula novamente. Ok? Vamos ver isso num desenho mais didático. Olha, a professora colocou essa imagem para vocês. Então, tá lá, ó. Imagem de número 1. Eu tenho cromossomos em vermelho, cromossomos em amarelo. Esses cromossomos entrou em prófase. Prófase, os cromossomos vão duplicar. Então, eu tinha um grandão vermelho, Bzão, eu vou ter 2. Eu tinha um laranja grandão, vou ter 2. Duplicou. Eu tinha um amarelinho pequenininho, agora eu tenho 2. Eu tinha um vermelhinho compridinho, agora eu tenho 2. Então, de 4 cromossomos viraram 8 cromossomos. Esses cromossomos, eles vão fazer o quê? Eles vão parear. Aí você tem uma fase da mitose, que é a mesma da meiose, onde os cromossomos vão se parear na placa equatorial, ok? Quando acontecer a placa equatorial, aí ela entra em anáfase. A anáfase vai separar. Então, vermelho para um lado, laranja para o outro, laranja para um lado, vermelho para o outro. E na fase 5 vai formar aí a separação desses cromossomos, ok? Aí nós já estamos em telófase. No número 6, nós temos aí a formação da prófase 2, onde os cromossomos vão se parear novamente, só que agora eles já estão divididos, ó, como duas células. Depois, na anáfase, esses cromossomos vão se separar, só que agora não são cromossomos inteiros, né? Nós chamamos de cromátides irmãs, elas se separam e forma de novo a divisão de mais duas. Então, a primeira célula, número 1, uma célula, com 4 cromossomos.
4 fitas. Na número 8, nós temos 4 células com 2 fitas cada uma, ok? Então, de uma célula, formou-se 4. A primeira célula, eu tinha 4 cromossomos na célula. No número 8, eu tenho 2 cromossomos em cada célula. Diminuiu pela metade. Número 1, célula mãe. Número 8, células filhas. Então, número 1, você tem uma célula diploide com os cromossomos, onde no número 8 você tem uma célula haploide com a metade dos cromossomos da célula mãe, ok? Nesse desenho, faltou o crossing over. Onde vai acontecer o crossing over em todos esses desenhos? No desenho de número 1, 2, 3 ou 4, que vai acontecer na meiose 1. Então, do 1 para o 2 é intérfase, por isso eles estão em amarelos. 3, 4 e 5 vai acontecer o que nós chamamos de meiose 1. 6, 7 e 8, meiose 2. Onde vai acontecer o crossing over, processo de permutação? Ele vai acontecer na prófase 1, mais precisamente no paquíteno, né? Que é uma das fases da prófase da meiose. Mitose não acontece essa variabilidade genética, ok? Certo? Então é isso. A meiose é um processo de divisão celular que vai acontecer nos seres vivos para a formação dos nossos gametas. Quem são os gametas? Nas mulheres são óvulos, nos homens são os espermatozoides. Esses gametas formarão, se fecundados, um ovo ou zigoto. E esse zigoto tornará aí um embrião, depois um feto, um bebê, uma criança, certo? Um adolescente, um jovem e, por fim, um adulto, onde esse adulto começa todo o processo da elaboração dos gametas que eles vão ter ao longo de todo o processo. Lembrando que as células gaméticas, elas vão se formar e elas vão ser idênticas, como se fossem as primeiras células. E aí vai acontecer um processo de amadurecimento dessas células, que nas meninas é chamado de ovogênese e nos meninos é chamado de espermatogênese. Então, espermatogênese, formação e amadurecimento do espermatozoide. Ovogênese, maturação dos ovócitos ou folículos, né? Que a mulher tem ao longo de toda a sua jornada como pessoa, né? Como uma mulher que fará aí toda a formação dos seus gametas, ok? Qual a importância da meiose? A meiose garante que os gametas tenham a metade dos cromossomos da célula mãe. Então, nós seres humanos, nós temos 46 cromossomos, eles vão entrar, essas células, em meiose, onde os nossos gametas terão a metade dos cromossomos. Então, as nossas células, elas têm 2N igual a 46, as nossas células somáticas. 46 cromossomos. Quanto vai ter os nossos gametas? A metade. Então, de 2N passa a ser N, de 46 passa a ter 23 cromossomos. Esses 23 cromossomos da mulher vai se unir aos 23 cromossomos do espermatozoide do homem. 23 com 23 formará um indivíduo de 46 cromossomos, que vai garantir o número de cromossomos da espécie, além das semelhanças, é claro. Ok? A meiose, ela tem 8 fases. Ela entra em intérfase, duplica o DNA, entra na meiose 1 com 4 fases. Dentro da meiose 1,
Mais precisamente na primeira fase, que é a prófase, vai acontecer o crossing over, que aumenta a variabilidade genética e dá aos indivíduos tantas diferenças que nós somos, né? Às vezes o mesmo pai, a mesma mãe tem filhos totalmente diferentes por conta do crossing over. Variabiliza. A genética vai ficando cada vez mais variável. Isso é muito bom geneticamente falando, ok? Depois, ela vai entrar em meiose 2, vai acontecer mais uma divisão, por isso nós falamos 8 fases, e aí sim, 4 células, geneticamente com a metade dos cromossomos da célula mãe. Meiose. O número de cromossomos agora está pela metade. Tudo bem? Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a nossa próxima aula. Muito obrigado pela participação de todos. Até a próxima.